Fala aí, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarin, né? Nós vamos tratar nessa parte de exercício do Instituto OACP, né? Na parte de direito administrativo, tá? Vamos aqui ver, né, estabelecer o regime jurídico administrativo, né? Ver os conceitos, fontes, né? Sempre com questões do Instituto OACP, perfeito? Questões atualizadas, questões aí divididas exatamente por temas, né? Princípios da administração pública, poderes, atos administrativos, né? Então, vamos lá, vamos analisar as questões aqui. E aí eu trouxe a primeira questão, que 2019, Instituto OACP, tá? Você aí que não está inscrito no meu canal, faça a sua inscrição no meu canal no YouTube, tá? Tá lá no curso passecertoconcurso.com.br, tem lá o site, tá? Tem lá meu módulo, né, para os concursos, né, que tem a banca OACP, Instituto OACP, tá? Na verdade, há pouco tempo que eu fiquei sabendo que o Instituto OACP e a OACP são duas bancas diferentes, né? Mas na verdade tem uma vinculação própria, eu não sei como é que é mais ou menos, aí tem exatamente, eles vão dividindo por meio do concurso e tal, e aí eu fiquei sabendo depois, né, que eram bancas em separados, tá? Eram duas bancas ali, eu sempre pensei que era uma só. Então vamos lá, questão para a Polícia Civil do Espírito Santo, para escrivão de polícia. O Estado de Direito pode ser conceituado como uma pessoa jurídica política, né? Juridicamente organizada e obediente às suas próprias leis, né? A respeito do conceito de Estado, elementos, poderes e organização, é correto afirmar. Primeiro, a gente tem que ver exatamente, né, não apenas como é que a OACP ela traduz esse conceito aqui, que o Estado, a gente fala do Estado, né, uma pessoa política, né, pessoa jurídica de direito público, interno, né, como se fosse uma pessoa jurídica política, né, caracterizada no conceito político, né, já que tem atuações, né, vamos dizer assim, mais de índole política, tá? E juridicamente organizada, então é disciplinada por meio de uma lei, né, que organiza todo o seu sistema, e ela própria é obediente às suas próprias leis, né, princípio da legalidade vinculando a todos, inclusive a própria administração pública, né? Vem falando na letra A. É correto afirmar aqui, né? É sempre bom isso daqui, porque essa banca, ela gosta muito de, às vezes, botar lá e é incorreto afirmar. E aí, opa, né? Você acaba dando um molezinho nisso e acaba, poxa, errando uma questão boba, né? Só por não ler o enunciado com calma. Isso acontece muitas vezes com as finais de questões, né? As últimas questões, aí você está lá aflito, correndo, fiscal pegando as provas, né? E você sai lendo rapidamente e acaba errando, né? O Estado, segundo grande parte da doutrina, é composto de 3 elementos originários indissociáveis, quais sejam o povo, a legislação interna e o governo soberano, né? A gente cuidado aqui com isso na hora da prova, que quando a gente pega em noções de Estado, você estuda lá no direito constitucional, no direito administrativo, né? Em todos os conceitos básicos, a gente tem o Estado de Direito, né? Essa organização política, e ele é composto por 3 elementos indissociáveis: o povo, o território e o governo soberano, né? Na verdade, falam governo soberano, território e o povo, né? Na verdade, tem que ter um governo dentro de um território e tem que ter pessoas dentro desse território, né? Um povo que tem uma vinculação jurídico-política com esse território, ele é um nacional, né? Então, cuidado, ó, e legislação interna está o quê? Errado, tá? Então, essa letra A aqui não está exatamente com os 3 elementos originários, noções de Estado, tá? Letra B. O Estado, para se organizar, divide-se em 3 elementos estruturais ou organizacionais, que são chamados poderes ou funções por alguns doutrinadores, sendo eles o poder legislativo, o poder executivo e o poder econômico. Não, o poder econômico não, o poder judiciário, né? Letra B,
assim, questão bananada, né? Essa questão aqui é bananada, já que o artigo 2º fala que são poderes independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, o executivo e o poder judiciário, né? Mas você observou que ele veio trazendo exatamente esse conceito doutrinário aqui, que, claro, a nossa Constituição fala de poderes, né? Fala que são poderes independentes e harmônicos, só que alguma parte da doutrina vem falar que o poder, na verdade, é o poder estatal, que ele é uno, indivisível, né? E não existe essa tripartição de poderes, existem as tripartições de funções. Só que aí, quando a gente estuda, e eu falo poder legislativo, qual é a função do legislativo? Legislar e fiscalizar. Então, funções estaria dentro dos poderes, segundo a doutrina mais clássica, majoritária, tudo bonitinho, né? Então, letra B está errado, independente de qualquer coisa. Letra C. O poder legislativo exerce como função típica a aplicação coativa da lei ao caso específico, estabelecendo regras concretas, sem produzir regras primárias no mundo jurídico. Não. Ele está falando aqui do poder judiciário, que exerce como função típica a aplicação coativa da lei, exercício da jurisdição. Então, não é o legislativo. O que a banca poderia tentar te ludibriar aqui, e aí botaria a questão certa, que o poder legislativo exerce o processo legislativo, a função legiferante e também a função de fiscalização. Perfeito? A função de fiscalização, tanto a função de fiscalização econômica, né? Tanto é que cabe ao Congresso Nacional julgar as contas do presidente da República, a função de fiscalização de atos, por exemplo, comissão parlamentar de inquérito, não é? E também a fiscalização política, perfeito? Por exemplo, compete ao Congresso Nacional autorizar o presidente da República a se ausentar por mais de 15 dias. Opa, isso é uma função de fiscalização política, tá? Letra D. A administração pública direta é exercida por meio das autarquias, fundações, empresas estatais e sociedade de economia mista. Na verdade, a gente tem a administração direta, né, que é composto pelo ente federado, né, por exemplo, a União, e os seus órgãos que compõem esse ente federativo. Os ministérios, a Advocacia Geral da União, né, o órgão, a Presidência da República, perfeito? Ele é a administração, esses exemplos aqui, é a administração direta. Já as outras pessoas jurídicas que têm personalidade jurídica de direito, seja público ou de direito privado, né, é chamado de administração indireta, tá? As autarquias, fundações públicas de direito público ou privado, empresas estatais, né, as empresas públicas, que aqui utilizaram o termo empresas estatais, e as sociedades de economia mista, eles são a administração indireta. Corta aqui, beleza? Até aí, tranquilo, né? Letra E. A tripartição dos poderes do Estado não gera uma absoluta divisão de poderes, mas sim distribuição de funções estatais precípuas, uma vez que o poder estatal é uno e indivisível. Olha que bonito, né? A letra A ficou maravilhosamente bem. Veio trazendo exatamente esse conceito, né, da tripartição dos poderes do Estado. Não gera absoluta divisão dos poderes, realmente, já que eles exercem funções típicas e funções atípicas. Então, a gente observa o Executivo também editando medida provisória, não é? Lei delegada, exatamente na sua função atípica. Já o Judiciário também legisla, quando os tribunais exercem os famosos regimentos internos. Então, não gera uma absoluta divisão de poderes, mas sim distribuição de funções estatais precípuas entre eles, né? Uma vez que o poder estatal é uno e indivisível. Olha aí que bonito, né? Doutrinário puro essa questão. Embora a letra E, se fosse certo ou errado, algumas pessoas poderiam botar errada, né? A gente, por exclusão, a gente consegue eliminar, né, e marcar a resposta letra E. Foi, galera? Tranquilo? Próxima questão aqui. Questão agora que trata de princípios da administração pública, né? Sempre vem aquela questãozinha de princípios. Então, ó, para o direito administrativo, o princípio que determina privilégios jurídicos sobrepondo o interesse público ao particular, privilegiando a administração pública em face dos administrados,
e garantindo à administração pública prerrogativas e obrigações não extensíveis aos administrados, é chamado de, aqui a letra A, né? Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, né? Exatamente quando a gente entra nesse campo, que a gente fala, né, que no campo do direito público, a força está na administração pública. Então, exemplos, quando você estabelece um contrato, né, o contrato de licitações, o contrato da Lei 8.666, tem a previsão de cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes que o particular vai ter que fazer, está obrigado a fazer, né? Por quê? Porque há uma supremacia do interesse público. Então, a gente observa que várias atuações, poder de polícia, né, desapropriação, intervenção no domínio econômico, tudo isso está ligado à supremacia do interesse público. Perfeito? Então, gabarito é letra A, tá? Maravilha? Beleza, eu vou continuar depois falando letra B, princípio da indisponibilidade do interesse público, né? Princípio da legalidade, pessoalidade, moralidade, tudo isso a gente vai falar aqui, tá? Vamos aqui para a próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta um princípio da administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes da União, dos estados, DF, dos municípios, né? Isso daqui ele está remetendo ao nosso famoso artigo 37 da nossa Constituição, que ele fala tanto de todos os entes da federação, União, Estado, DF e os municípios, tanto da sua administração direta, né, quanto também indireta, de todos os poderes da administração, executivo, legislativo e judiciário, tem que estabelecer o princípio, né, o famoso LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá aqui, ó, iniciativa direta não, pessoalidade não, é impessoalidade, isonomia também não, boa-fé também não, e princípio da eficiência. Ó, apresenta um princípio da administração pública. Aqui a gente observa que ele perguntou para você, ó, eu quero um princípio expresso, tá? Porque muita gente vai me perguntar, ué, mas boa-fé, a administração pública não tem que agir com a boa-fé? Tem, sim, mas princípio expresso é o princípio da eficiência, né? Na verdade, ele foi criado pela emenda 19 de 98, que trouxe a eficiência da administração pública. Perfeito? Então, é o princípio mais recente daqueles 5 que a gente estuda, tá? Vamos lá, continuando. Próxima questão aqui. Além dos princípios que a administração pública deve seguir, conforme estabelece a Constituição Federal de 88, assinale a alternativa que apresenta outros princípios que devem ser seguidos na administração pública, né? Então, a gente tem que ver também outros princípios, né? Às vezes, a gente pode estar adiante, né, de uma questão que não peça apenas princípios expressos, aqueles princípios que estão, né, no ordenamento jurídico, seja na Constituição Federal, por exemplo, no artigo 37, que trata dos princípios expressos, seja nos princípios expressos nas leis, por exemplo, lei de licitações e contratos, lei de processo administrativo federal, né, entre outras, perfeito? Aqui, nesse caso, ele pediu, né, que ele botou exatamente assim, além dos princípios que a administração pública deve seguir, conforme estabelece a Constituição Federal de 88, assinale apresentam outros princípios que devem ser seguidos na administração pública, além daqueles que estão na Constituição Federal de 88, né? Princípios do controle democrático, letra A, né? Aí você já controle democrático. Letra A, neutralidade política. A administração pública tem que ter neutralidade política, meu Deus. Religiosa e racial e autotutela, né? Embora que muito questionado o princípio do controle democrático, está ligado ao controle da população, né? E a gente fala muito ligado ao princípio da publicidade, que a administração pública tem que apresentar suas contas, né? Dar acesso a todos para observar suas contas, tem que ser publicado no Diário Oficial as compras, né, de alguma coisa, perfeito? Exatamente para ter esse poder de fiscalização, né, do povo, perfeito? Em relação
algo que é o gasto, né, do dinheiro público. Só que aí, letra B, neutralidade política, não. E princípio religioso, neutralidade política e neutralidade religiosa. Na verdade, princípio da neutralidade religiosa, propriamente, a gente nem entraria nesse mérito, mas falaria que o Estado é um Estado laico, de certa forma, neutralidade religiosa, né? Evitar, mas não é propriamente uma neutralidade, né? Mas ficou uma coisa bem subjetiva, neutralidade racial e autotutela. A gente vai ver que temos sim o princípio da autotutela, tem previsão, tá? Doutrinária, jurisprudencial, perfeito? Súmula 473, mas letra A não é não, tá? B, princípio da satisfação da necessidade de todos e a busca de respeito pela natureza. Não é princípio, né? Está ligado a mais objetivos que a administração pública tende a atender do que princípios propriamente, né? Princípio da mobilidade urbana, da criatividade com flexibilidade da liderança política. D, princípio da supremacia do interesse público, aí sim, beleza. Princípio da presunção de legitimidade e princípio da autoexecutoriedade. Olha só, a banca, aí você vai ver, letra D, tá ruim, mas você vai ver que é menos pior. Princípio da inovação do produto, da distribuição, da isonomia e da publicidade. Só que princípio da publicidade e da isonomia temos, né? Só que aqui, se a gente parar para pensar, princípio da supremacia do interesse público, presunção de legitimidade e autoexecutoriedade. Isso daqui está ligado a atributos do ato da administração pública que a banca utilizou como princípios que devem seguir norteadores da administração pública. E eu não gostei nessa forma como a banca abordou isso, trazendo exatamente conceitos, né, da neutralidade, de autoexecutoriedade, princípio da legitimidade, atributo como princípio, tá? Mas aí você vê que é a menos errada na prova, né? Vamos lá. Então, marca aqui, letra D de dado, tá? Próxima questão. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Questão que fala, né, os 5 princípios constitucionais da administração pública. Essa questão também é aquela questão que é dada na hora da prova. Você só tem que acertar e saber que 90% vai acertar, né? Que aí tu vê que é menos uma questão na prova. E aí legalidade está aqui, ó, impessoalidade, moralidade, formalidade não e eficiência sim. Legalidade, pessoalidade, formalidade não, publicidade sim e eficácia não, tá? Aí eu errando aqui, legalidade, pessoalidade, moralidade, eficiência sim e eficácia não. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Gabarito é letra D, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia não, tá? Quase que eu erro aqui, né? Então, letra D são os 5 princípios, né, que constituem, são norteadores da administração pública, tá? E agora vamos para a questão que fala: para que haja legitimidade no exercício da autoridade e soberania estatal, é imprescindível, é muito necessário que os atos da administração pública sejam pautados por princípios legais. Dentre os princípios da administração pública, é correto afirmar que princípio da pessoalidade, cortou, o princípio é da impessoalidade, né? Porque traduz o conceito, primeiro, do princípio da finalidade da administração pública. Qual é o fim da administração pública? Para que o nosso Estado foi criado, né? A gente tem essa pergunta, para quê? Para cobrar impostos? Não, para atender o interesse público, né? A necessidade do interesse público. Então, esse é o conceito do princípio da impessoalidade, né? E a gente, claro, vê, né, que o dinheiro é do povo e para o povo deve atender, né? Esse é o princípio da impessoalidade. Princípio da personalidade, não tem, cortou.
Princípio, olha aqui, ó, princípio da publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade é um princípio expresso. Show. Voluntariedade, vulnerabilidade, não e não, né? Princípio da publicidade, que é a regra geral no ordenamento jurídico. Os atos da administração pública têm que ser públicos como regra, né? E não podem ser escondidos ou no escuro, ato no escuro. Olha que bonito, né? Então, princípio da publicidade. Está aqui, ó. Marca aqui a letra C na hora da prova, tá? Próxima questão aqui, ó. O princípio pelo qual a administração pública exerce controle de seus próprios atos, tendo a possibilidade de anular os atos ilegais ou revogá-los inoportunos, denomina-se. Aqui, ó, a gente fala, né, que esse princípio é o princípio da autotutela, né? E aqui a gente tem que remeter a súmula 473, tá? Bota aí, ó, que trata exatamente esse princípio, que a administração pública tem essa possibilidade, né, de, ó, então você vai ler a súmula 473. Independente da prova, da banca, tudo, as bancas amam essa súmula, né? Por quê? Ela trabalha tanto isso, ó, anular atos ilegais e revogar os inoportunos, né? Então, cuidado na hora da prova, que a administração pública, ela tem o poder, né? Quando a gente fala assim, ó, a administração pública, bota aí, ó, administração pública, né? E bota aí, poder judiciário, né? E a gente tem o ato de anular e o ato de revogar, né? E aí eu brinco, anular a administração pública pode? Sim. Revogar a administração pública pode? Pode, sim, né? E o Poder Judiciário pode anular? Sim. E o Poder Judiciário pode revogar? Não. Perfeito? Por quê? Aqui é decisão de mérito, né? Aqui é conveniência e oportunidade. A administração pública, ela revoga por motivo de conveniência e oportunidade. Ato discricionário. Perfeito? Tranquilo? Maravilha? Já a anulação, entende-se que é ato vinculado. Ela tem sim esse dever, né, o poder-dever de anular os atos, né, que contêm um vício, que são ilegais. Perfeito? Esse é o princípio da autotutela. E aqui eu vou ler para vocês exatamente a súmula 473, que fala isso, ó. A administração pública pode anular seus próprios atos quando é evado de vícios que o tornam ilegal, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos a apreciação do Poder Judiciário. Perfeito? Maravilha? Não estou falando que o Poder Judiciário vai ser afastado de analisar ali que afetou um direito adquirido, né, por meio de uma revogação. Não, pode sim, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque ele pode, né, o Poder Judiciário analisar também os atos que atingiram o direito adquirido e estão sendo revogados, tá? Aí cabe. Mas o Poder Judiciário propriamente revogar o ato, aí não pode, tá? Beleza? Então, gabarito é letra B. Perfeito? Maravilha, galera? Todo mundo junto? Próxima questão aqui, ó. São organizações de serviços autônomos criados por lei para executar atividades típicas da administração pública que requerem gestão administrativa e financeira descentralizadas. O enunciado refere a... Olha só, a gente observa que a administração pública, né, a gente tem a administração indireta. Perfeito? Quando a gente fala, primeiro a administração indireta, a gente separa as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, né? Quando a gente fala das pessoas jurídicas de direito público, né, a gente entra nas autarquias,
e nas fundações, né? Nas fundações públicas de direito público, chamado de fundações autárquicas, autarquia fundacional, aquela porcaria toda, né? E aí esses dois, a gente brinca falando assim, olha só, as fundações, ela tem esse conceito de interesse social, perfeito? Educação, saúde, né? Índios, tal, é as fundações, beleza? Já as autarquias, elas têm característica de exercer atividade típica da administração pública. Tem doutrinadores até que falam assim, na verdade ele poderia optar em escolher, criar um ministério, um órgão, né? Ou criar uma autarquia. Só que ele quis criar uma autarquia exatamente por essa característica aqui, ó, da gestão administrativa e financeira, eles possuírem autonomia, coisa que o Ministério, né, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Previdência, o Ministério do Trabalho, esses ministérios, eles não têm, perfeito? Então, quando você vê serviço autônomo criado por lei para executar atividade típica da administração pública ou criado por lei, é sempre uma pessoa jurídica de direito público, né? Então, você ficou entre autarquias e fundações. Então, ficou entre essa e essa. Então, você vai cortar essa e corta essa. Perfeito? E aí falou, é uma atividade de interesse social? Não, é uma atividade típica de administração pública. Pronto. Matou as autarquias. Foi gabarito aqui, é letra C de casa. Beleza, galera? Fechamos aqui. Forte abraço aí e bons estudos.